palavra de Deus, ela é reta, ela é viva e eficaz, e ela vem direto ao nosso coração, porque Ele sabe do que nós necessitamos. Então, se é confronto, é para trabalhar a nossa vida e o nosso coração, né? Nunca é para nos ofender, mas também, se é aquela palavra que abraça, vem na calma, é porque Ele sabe que naquele momento nós estamos precisando do abraço da palavra dEle. Então, a palavra de Deus, sempre, ela é bênção na nossa vida. Amém? E nós lemos aí o primeiro versículo, né, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, deixou aí escrito, né, para nós, que o discípulo de Jesus, ele pediu que o Senhor ensinasse eles a orar, assim como João ensinava aos seus discípulos. Então, eles viam Jesus orar, eles viam João orar. E a coisa linda, que eles tiveram vontade de orar, eles tiveram vontade de aprender. E meditando nesse início desse versículo, dessa campanha, eu fiquei pensando, meu Deus, todo trabalho, tudo em uma profissão, você começa, tem um começo e um fim, né? Porque você, digamos que seja um pintor de casa, você sabe quando termina o seu serviço. Você pintou toda a casa, ou o cômodo, ou a parte, em que você foi contratado para você fazer aquele serviço, está terminado o seu serviço. Você executou o seu serviço. Você vai construir a casa da mesma forma. Você começa do alicerce e você sabe quando terminou. Fechou, né, toda a construção, a casa está coberta, né, está rebocada, digamos que esteja azulejada, piso colocado, terminou a obra. A manicure. Se a gente vai na manicure, ela tira a cutícula, ela pinta a unha, terminou o trabalho dela, não é? Ela, depois de pintar a unha, a manicure não vai pintar o nosso rosto, né? Pintar a nossa cara, os pés, a roupa, não. Porque o trabalho dela é pintar a unha, terminou. E eu fiquei pensando, meu Deus, eles pediram para o Senhor Jesus ensiná-los a orar. Isso remete, né, ao trabalho de um sacerdote, de um pastor. E quando termina o nosso trabalho, Senhor? Quando termina o trabalho de um pastor? Quando ele conclui a tarefa dele? Quando é concluída a tarefa de um pastor? Porque se nós olharmos, ela é infinita. É infinita. Como você vai saber que você conseguiu concluir a sua tarefa, aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer? E aí eu orando, e Deus falou muito ao meu coração, lá no meu íntimo. Quando os seus discípulos souberem orar. Então vamos aprender a orar, vamos olhar aqueles que estão do nosso lado, olhe o seu pastor orando, preste atenção, ore junto, aprenda a orar, porque quando todos souberem orar, o seu pastor vai levantar as mãos para os céus, vai glorificar o Pai e falar, eu concluí já uma tarefa. Eu concluí a minha tarefa, porque os meus discípulos sabem orar. E se eu sei orar, eu tenho vitória nas minhas mãos. Porque aonde tem oração, tem vitória. Nós vivemos num mundo onde há lutas, onde há aflições, batalhas, muralhas que precisam ser derrubadas, né? Mares que precisam ser atravessados. A gente não vive na calmaria. Mas nós temos a arma poderosa para vencer, a oração. E se nós formos fracos em oração, nós seremos fracos em tudo. Eu vou ser fraco como uma esposa, vai ser fraco como esposo, vai ser fraco como pai, vai ser fraco como mãe, vai ser fraco como empreendedor, como patrão, como empregado, como ministro, como membro. Eu vou ser fraco em tudo, porque o que nos fortalece é a oração. Por quê? Porque a oração nos coloca em unidade com Deus. Se oro, eu tenho intimidade. Se eu tenho intimidade, quando eu tenho intimidade, eu falo e eu ouço.
eu não falo a minha vida, eu não converso, né, a minha intimidade, aquilo que está mais secreto da minha vida com um estranho. Imagine, eu entro no trem ou no ônibus, sei lá, aí senta uma pessoa do meu lado e eu começo a contar os problemas da minha casa. Olha, não sei, também caí, quebrei um braço, não sei por que isso aconteceu, sabe por quê? Ai, mas eu já tinha quebrado a coluna antes. Né? E olha, na minha casa é assim, assim, olha, isso e aquilo, ou está faltando isso, está faltando aquilo, está só... Contar a minha vida. Não, eu não conto. Eu só conto quando tem alguém que eu tenho intimidade, que eu conheço. Eu sei que vai me ajudar, eu sei que vai guardar aquilo que eu estou falando, eu sei que dessa pessoa eu tenho tanta intimidade que eu sei que dela virá uma palavra de conforto, uma palavra de ensinamento. Então, para eu conhecer Deus, eu preciso conversar com Ele. Porque senão eu não sei nem a autoridade e o poder de Deus, porque a nossa mente, o nosso psicológico, ele é limitado. Nós não conseguimos compreender a grandeza de Deus. Porque às vezes é assim, ó, não, eu sei que Deus é grande, eu sei que Deus tem poder, eu sei, Deus tem poder. Aí na hora que o chicote estala nas minhas costas, eu já começo a chorar, eu já começo a desanimar, eu começo a murmurar, porque Deus não está me ouvindo, porque Deus não responde, porque aqui não tem Deus, porque eu preciso de alguém que faça isso e aquilo por mim. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso ser mulher de oração, você precisa ser mulher de oração, homem de oração, joelho no chão, porque onde tem joelho no chão tem vitória. Uma igreja sem oração é uma igreja fraca. Ele pode ser um salão gigantesco, cheio de pessoas, mas essas pessoas não são cheias de Deus. E hoje a gente vê isso acontecer muito. Lugares cheios, milhares de pessoas, mas pessoas que não são de oração, que são vazias de Deus. E aí você olha e você vê na internet, aí você sai numa condução, para um evangelismo, e você olha e você escuta assim, ai, mas ser crente para quê? Olha, eu estou vendo acontecendo isso e aquilo outro. Ah, a mocinha, ela é crente, mas como que ela vive, como que ela se veste, o que é que ela posta nas redes sociais dela? Ah, o homem ali, ele era crente, mas sabe o que ele fez? Olha, adulterou. Olha, a esposa, aquela esposa ali. Pessoas vivendo dentro da igreja, mas da mesma forma do mundo. Sabe por quê? Porque falta oração. Porque quando eu oro, eu tenho intimidade com Deus, eu ouço falar de Deus, e isso vai me tornando mais humilde. Eu sinto que a cada dia eu preciso mais estar na presença de Deus, porque eu sou carne e a carne precisa do Espírito. Porque o Senhor falou, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito, e o Espírito tem poder, o Espírito vence o pecado, o Espírito vence o mal, o Espírito tem força para vencer, e eu preciso viver pelo Espírito. Eu preciso lembrar que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo agora que eu estou em Cristo Jesus. Então eu também não posso mais viver aquela vida velha de antigamente. Não adianta eu querer colocar um remendo de tecido novo na roupa velha. Não adianta eu querer remendar o evangelho. Olha, aqui eu acho que me convém desse jeito, tem uma área da minha vida, um braço, uma perna, a língua, o pensamento, os olhos, que eu não quero converter, então eu continuo com eles no pecado, né? E eu mudo uma outra parte, e assim eu vou viver, e Deus me entende, porque Deus sabe do meu coração. Deus sabe do nosso coração mesmo, e Deus não quer ele dividido, porque Deus não divide adoração com ninguém, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então eu tenho que estar entregue corpo e alma.
Eu tenho que deixar o Senhor trabalhar a minha vida e transformar tudo completamente. E isso eu só consigo com muita oração, porque eu preciso vencer a minha própria carne. Esses dias eu estava conversando, né, com a esposa que está com um problema no casamento, e a gente estava falando assim, eu falei assim, olha, o diabo, eu acho que ele está correndo do teu marido, porque já não é mais o diabo que está tentando teu marido, é teu marido que está tentando o diabo. De tanto assim, que a pessoa se deixa levar pela carne, esquece que a carne precisa ter o domínio do Espírito. Então, quando eu me afasto, quando eu esqueço que eu sou carne e que todos os dias eu preciso estar aos pés da cruz, aos pés do Senhor, eu me enfraqueço. E quando o espírito está fraco, a carne está forte. Isso eu preciso orar. Vamos ler um pouquinho mais para frente, aqui no Lucas 11. Vamos lendo, até nós lemos o primeiro, vamos lendo o 2. Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos conheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, dai-nos cada dia o alimento que precisamos, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixes que sejamos tentados. Olha que coisa linda, o modelo de oração, porque é um modelo, né? Não é que eu repito o Pai Nosso, mas dentro do Pai Nosso, ele fala o quê? Ele está ensinando a orar. Quando eu vou orar, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer o senhorio, o poder de Deus, que Ele é Pai, que Ele está no céu, mas eu preciso chamar esse reino aqui na terra, porque lá nos céus é feita a vontade do Pai, é feita a vontade de Deus. E aqui na terra, o Senhor Jesus ensinou, precisa ser feita também a vontade de Deus. Senão não adianta, a oração não vai adiantar. Essa é a oração. Como que a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra? Através de nós. Quem vai trazer o reino de Deus nessa terra? Eu e você. Essa terra, ela precisa ver e viver ao reino que os céus está vendo. Mas isso tem que ser através de nós, e isso é pela oração. E nessa oração o Senhor nos ensina que nós precisamos perdoar, assim como Ele nos perdoou. Por quê? Se eu não perdoo, eu não sou perdoada. Olha, a palavra está escrita. Então eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Às vezes, quando a gente fala, ministra sobre essa palavra, às vezes depois algumas pessoas perguntam: mas eu preciso levar essa pessoa para o meu convívio? Isso depende. Isso depende. O Senhor está falando, você precisa perdoar. Porque o nosso coração, ele tem que ser totalmente do Senhor. Todo o espaço dele é para a habitação do Espírito do Senhor, porque o nosso coração, ele é o altar do Espírito do Senhor. Então não pode ter nada ali impedindo que o Espírito cresça. O Espírito do Senhor não vai poder habitar aonde tem sujeira, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E a palavra fala que ele não habita em templos feitos pela mão do homem. Então, por maior que seja o salão, por mais lindo que seja o salão, não é ali que vive o Espírito de Deus, ele vive em você. E aonde você chegar,
vai estar a santidade, vai estar a presença do Pai, do Filho e do Espírito, porque agora você precisa ser um só com Ele. Jesus é um só com o Pai, você é um só com o Filho, portanto você é um só também com o Pai. Então nós precisamos orar para buscar essa conexão, para buscar essa humildade, para buscar esse reconhecimento que eu preciso de Deus, eu preciso estar com Deus em todo o tempo, por quê? Eu deito, vamos começar ao deitar, eu preciso orar. Ao menos eu preciso agradecer o meu dia. Eu preciso agradecer os livramentos que eu tive durante o dia e eu nem vi. Quantas vezes o Senhor nos dá livramento que a gente nem sabe que nós tivemos livramento, né? Aí às vezes se atrasa, perde o horário da condução, ou coisa semelhante. Às vezes ainda fica nervoso, mas por que eu atrasei? Porque a condução atrasou? Porque isso, porque aquilo? Você nem sabe o livramento que Deus te deu. Não sabe se naquele momento, naquela hora, Satanás estava armando um laço para você e o Senhor te livrou. Quantas coisas que a gente não sabe. Eu preciso pedir para Ele uma noite de paz. Eu preciso pedir para Ele que examinar em mim se há algo que não o agrada, que o Espírito do Senhor traga a minha memória para que eu me arrependa. Eu preciso pedir uma noite de paz. Quando eu acordo, primeira coisa. Mas isso não é para ser um esforço, uma coisa enfadonha. Ai meu Deus, mas eu tenho que orar. Ai meu Deus, eu nem vou na quarta-feira, ou sei lá, eu não gosto mais de ir na igreja, porque eu chego lá, tem meia hora de oração, eu nunca vi orar tanto. Isso é para ser uma coisa prazerosa. Sabe por quê? Quando nós acordamos de manhã, primeira coisa, abrir os olhos, você vai levantar, você quer ir no banheiro e fazer sua higiene pessoal. Tipo, escovar os dentes, ou tomar banho, ou se for só lavar o rosto, para poder depois você tomar o seu café. Isso é rotina, e é normal, e não pesa para nós. É tão normal que a oração ela precisa ser assim. Uma rotina normal, agradável, uma coisa que você entende que é necessidade. É necessidade. Que nem um dia eu dando uma aulinha para as crianças, e a gente falando sobre desobediência e consequências, e eu estava explicando para eles, né, os pequenininhos, olha, se vocês ficarem sem escovar os seus dentinhos, quando os pais mandam, e vocês acham ruim, e vocês são desobedientes, muitas vezes, porque isso eu já vi acontecer, pequenininhos, eles entravam no banheiro, fingia que escovava os dentes, fingia que tomava banho. Dá para acreditar um negócio desse? Né? E aí eu falei assim, isso é desobediência e tem uma consequência, os seus dentinhos vão ficar feios, vem um bichinho, come o seu dente, deixa tudo preto, fica feio. Se nós não tivermos a obediência de nós estarmos ali diante de Deus todos os dias em oração, durante todo o nosso dia, porque eu não posso estar 24 horas de joelhos, mas eu posso estar 24 horas em conexão com o meu Pai, 24 horas em conexão com os céus. Estou indo lavar a louça, Senhor, vai comigo, me ajuda aqui nessa pia transbordante, né, pastor Oswaldo? Pia que transborda, eu nunca vi transbordar tanto desse jeito. Me ajuda aqui nessa missão. Ai, Senhor, vou fazer, né, a refeição. Senhor, vai comigo. Espírito Santo, me ajuda para que saia uma comida saborosa, com muito amor, para que todos se deliciem, que todos fiquem satisfeitos com essa refeição. Em tudo, nós precisamos estar em oração. Entregar em oração. Quando você fizer a sua compra, chegar na sua casa, antes até de pôr nos seus armários, ore, abençoe, peça ali para Deus quebrar qualquer maldição, porque às vezes a gente chega, né, em mercados, tem alguns mercados, se vocês prestarem atenção, na entrada dele, lá em cima na parede, tem uma estátua enorme. Isso quer dizer que o que é vendido ali é oferecido,
entidade. Então nós precisamos orar. Está vendo? Só num instantinho, quantos motivos para orarmos? E a nossa família, os nossos filhos, o casamento, nossos familiares, e o ministério, e a igreja, os irmãos em Cristo, e a cidade, e o meu bairro, a minha vizinhança, a minha nação, e as guerras que estouram nesse mundo, e a minha salvação. Eu preciso estar em constante oração. Aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver. Eu vou ler aqui Êxodo. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou ler na linguagem de amanhã mesmo, tá? Eu vou ler aqui Êxodo 33, 7. Fala assim, ó. E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Onde nós estamos? Numa congregação. Aqui nós estamos congregados. Congregação onde a gente se junta. Estamos congregados. Então aqui é lugar de oração. Quando nós viermos à casa de Deus, nós precisamos vir dispostos a orar. Nós precisamos já vir convictos. Eu vou orar. Eu vou buscar a presença de Deus. Né? Hoje eu ponho o meu joelho no chão. E quem sabe, né, como fez Jacó lá no Vale de Jaboque, eu só saio daqui quando o Senhor me der a resposta. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. Olha a reverência. E olhava para Moisés pelas costas, porque ele estava andando em direção à tenda da oração, até ele entrar na tenda. Versículo 9. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Aonde tem oração, desce os céus neste lugar. Aonde tem oração, tem resposta de Deus. E aqueles que estão ao seu lado, o mundo vê o agir de Deus, vê a glória de Deus na sua vida. Qual era a diferença de Moisés para nós? Humanamente falando, nada, porque era homem, carne que nem nós, mas era um homem de oração. Era homem que buscava Deus, era homem que confiava em Deus, foi aquele que se submeteu à vontade de Deus. Vai, Moisés, de início, mas eu não posso, eu não sei falar, tem quem te ajude a falar, então eu vou, você vai enfrentar Faraó, eu enfrento porque Deus está comigo. Não tenha medo da batalha. Se você ora, você clamor a Deus, Deus falou com você, Ele te abençoa e Ele te sustenta na batalha. E olha que coisa linda. E punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Às vezes a gente acha que Deus não fala conosco. Às vezes nós ficamos esperando, mas Deus fala comigo. O Senhor não fala, mas eu não me proponho a falar com Deus. Quanto tempo da minha vida eu tenho dobrado os meus joelhos para falar com Ele? Quantas horas por dia? Quantas vezes por semana eu saio de todas as minhas ocupações e eu vou à minha tenda, quer dizer, à minha congregação, ao meu lugar de oração, para buscar a Deus e ouvi-lo Ele falar. Eu preciso orar. Se a igreja quer mudar, se a igreja quer crescer, se a igreja quer ser forte, a igreja tem que orar.
E isso não é não é o pastor, não é o obreiro, somos todos nós. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava. Adorava o Senhor. Sabe o que é? Nós temos essa vida de oração, vemos essa glória de Deus descer. Não é que não vai passar luta, porque Moisés continuou passando também. Né? Mas a pessoa olha e fala assim, mas será que tem na vida desse homem, dessa mulher, que está passando por essa luta toda, mas está sorridente, mas está firme e forte? Eu não vejo reclamar, eu não vejo se maldizer, eu só vejo agradecer. Isso faz a diferença. E isso, para que nós chegamos a esse ponto, nós precisamos ter vida de oração. Porque senão nós seremos fracos. E na primeira luta, na primeira dificuldade, nós queremos desistir. Nós começamos a murmurar. Nós não esperamos o trabalhar a vontade de Deus. Não temos, aquela força para esperar, para falar assim, não, entender. Se a bênção não chegou hoje, não chegou até aqui, esse momento, é porque Deus sabe que não é o momento de eu receber. Em algumas ministrações, mesmo lá em Calmon, que Deus usou muito, todos que foram ministrar lá para falar, eu, pastor Oswaldo, nós já vimos muitas pessoas. Pediu uma bênção, pediu. E eu acho que chegou aquela hora que Deus falou assim, tá bom, é só isso que você quer? É só o pão? Você só quer o pão? Então tá bom, eu vou te dar o pão. E depois de estar com aquilo que tanto almejava, um carro novo, um carro bonito e dinheiro, virou as costas para Deus. Esqueceu da congregação, esqueceu daquele que o abençoou. E terminou perdendo tudo aquilo que conquistou, que queria tanto, ainda perdeu mais, porque ainda chegou a perder a família, perdeu o ministério. Porque nós precisamos entender uma coisa. Primeiro nós temos que querer Deus. Nós temos que querer aquele que tem a bênção. Porque quando eu tenho Ele, todas as bênçãos estão disponíveis para mim. No momento certo, na hora certa, quando o nosso coração está preparado. Outro dia foi perguntado para o pastor se ele não queria ter uma chácara, uma casa na praia. Ele falou assim, olha meu irmão, acho que é melhor deixar do jeito que está. Porque se eu tiver isso aí, é bem possível que chegue o feriado, chegue o final de semana, e eu falo assim, não, eu vou curtir um pouquinho, porque eu também mereço. Então é melhor eu nem ter, porque eu não corro o risco de querer ir. Porque final de semana, feriado, eu tenho que estar adorando meu pai, fazendo a obra dele, cuidando da casa dele. Pronto, acabou a história ali. E a gente entende que Deus só vai nos dar aquilo que realmente nós sabemos administrar e aquilo que é para a glória do Senhor. Porque Deus vai te abençoar, Deus quer te abençoar, Deus é dono do ouro e da prata, e tudo isso Ele fez para nós. Só que nós precisamos entender que tudo tem que ser para a glória de Deus. Eu estou ganhando um ótimo salário, maravilha, mas esse salário tem que ser para a glória de Deus. Não é para eu esquecer quando eu ganho um ótimo salário, eu já compro um belo carro, eu compro a casa na praia, aí eu já esqueço de ofertar, eu esqueço de dar o dízimo, eu esqueço de ajudar o irmão que está precisando. Então o seu dinheiro não está sendo para a glória de Deus. Está vendo como nós precisamos orar? Porque o nosso coração tem que ser humilde, aquebrantado, porque senão a gente vai falar assim, eu me esforcei, eu estudei, eu corri atrás, então agora é meu. E esquece a obra do Senhor, esquece a casa do Senhor, porque aí a gente vai até achar que é injusto. Nós precisamos buscar a Deus em oração. Precisamos buscar a Deus em oração. Onde tem oração, tem vitória.
Jonas desobedeceu a Deus, fugiu da palavra de Deus, daquela ordem que o Senhor tinha dado para ele, teve medo de enfrentar a batalha, e nessa caminhada passou um perrengue, para não ser morto, porque Deus não ia deixar, porque Deus só queria dar mesmo uma grande lição para ele e para nós. Jonas vai parar na barriga de um peixe, e lá ele teve tempo de meditar. Eu errei, eu desobedeci, eu deveria ter ido para o lugar que era mais difícil, aonde Deus me mandou, mas a gente sempre quer o mais fácil. Quando eu falo para as pessoas que eu não quero ir para uma igreja onde tem tudo formado, aonde já cresceu e já tem tudo prontinho, eu não quero, porque lá eu vou ficar sendo inútil. Eu quero estar no lugar de batalha, de luta, porque eu quero estar na frente, porque eu quero ver as coisas acontecerem, eu glorificar a Deus e agradecer a Ele, porque eu fiz parte disso. Eu fiz parte daquela alma que foi ganha e está hoje nessa cadeira. Eu fiz parte daquele casamento que foi restaurado. Eu fiz parte da vida daquele jovem que foi resgatado do inferno e agora está na presença de Deus. Mas Jonas não queria. Mas lá na barriga do peixe ele teve tempo para pensar. Ai, não era isso. Eu devia ter ido mesmo lá para a batalha. Lá onde o fogo inflama. E lá ele ora. E a oração tem resposta. Então não importa o perrengue que você estiver passando, não importa a dificuldade, o deserto, se você ora tem resposta e Deus atende. Ana passou quantos anos chorando, indo ao templo e não tinha a resposta que ela precisava, quando o seu coração já não suportava mais a humilhação, no dia em que ela nem palavras mais tinha para falar, ela falou: eu não quero comer, eu não quero beber, eu só quero falar com o meu Senhor, porque eu quero sair daqui com uma resposta. Ela não tinha mais nem forças, nem palavras. O sacerdote olha: vem cá, tá bêbada? Que negócio é esse? Não é assim? Porque a nossa dor só nós entendemos. O profundo mesmo do nosso sofrimento só nós e Deus sabemos, né? Porque os outros, para outras pessoas, né, às vezes é impossível de compreender. E aí ela: não, Senhor, eu só estou aqui porque eu estou atribulada com essa dor que me consome, dessa humilhação. Por que eu não tenho filho? Porque eu quero ter um filho, porque... O sacerdote olha para ela: está concedida a tua vontade. Quando ela volta lá, ela já tem a bênção. Quando ela volta lá, ela entrega a bênção ao Senhor. Ela coloca no templo, fala: Deus, tu me deste, é teu, agora Ele vai te servir. Então, a oração nos ensina a ter esperança, a não desistir quando somos criticados. A oração nos ensina, como nós já falamos, que aquilo que Deus nos dá é para a glória dEle, e não para o nosso orgulho, não para nos engrandecermos. Pedro, aquele que negou Jesus, aquele que na caminhada dele com Jesus, ele estava sempre na frente do bafafá, né? Porque tem gente que é assim, às vezes ele está sempre, você fala assim: tinha que ser o fulano. Ah, mas teve aquela... tinha que ser o fulano. Pedro era meio que assim, pavio curto. Eu falo que nem pavio tinha. Eu conheço alguns que nem pavio tem. E eles já sabem porque eu falo para isso todo dia, né? E aí, caminha 3 anos ali no ministério,
vindo Jesus orar, vindo Jesus fazer os milagres, vindo Jesus fazer coisas grandes. E no momento da luta, no momento mais difícil, ele olha para Jesus e fala: eu nem conheço, eu nunca vi. Vocês estão malucos? Ficaram malucos? Eu nunca vi este homem. Jesus olha para ele. Ele já sabia que eu ia negá-lo. E fica arrasado, arrasado, arrasado. Mas, como o Senhor é amor e perdão, o chama de volta. E conhece os nossos corações, as nossas fraquezas, né? Chama de volta. Vem, Pedro. Se congregue com os outros. Espere lá em oração. Porque vai descer sobre a terra o Espírito de vida. E ele vai, e ele fica. E naquela oração, ali onde todos oravam, naquela casa, naquele lugar, todos são cheios do Espírito Santo de Deus. E depois de ser cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro tinha um compromisso de oração, no mínimo 3 vezes por dia. Hora separada para orar. E cheio de poder, porque agora ele tinha o Espírito, porque agora o Espírito de vida, porque agora ele era homem de oração. Ele vai andando, chega em frente ao templo, tem um sujeito lá jogado, aleijado, pedindo esmola, humilhado, vivendo daquilo que lhe era jogado ali no colo, dependendo da misericórdia, da bondade dos outros. E ele olha para eles pedindo, querendo também uma moedinha. E Pedro fala: hoje não, moeda não. Hoje não é dia de você receber troquinho. Hoje não é dia de você receber qualquer coisa. Olhe para mim, porque não é ouro e nem é prata, porque disso eu não faço questão. Eu não tenho, não é isso que eu vou te dar agora, mas olhe para mim, porque o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Então levanta e crê na tua vitória. Levanta e confia no teu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer. Levanta que você é mulher, homem, jovem de Deus, chamado para ganhar, levantar muitas almas que estão caídas. Mas para isso, precisamos ser homens e mulheres de oração. Que esse ano seja um ano diferente. Um ano diferente. Não se preocupe. Não se preocupe com a quantidade de pessoas. Isso não significa que nós não vamos lutar pelas almas. Em primeiro lugar, eu tenho que me fortalecer em oração. Eu tenho que me colocar ali como Pedro se colocou, né? Buscando a Deus, orando. Quando eu estou cheio do Espírito, a palavra que sair da minha boca tem autoridade. Certa vez, eu vou só dar esse testemunho e já vou encerrar. Certa vez, Deus permitiu que eu tivesse uma visão. Algumas vezes, Deus já me deu muitas visões. E dessa vez, nessa visão, eu me via dentro da igreja. E, primeiramente, eu via um senhor falando comigo. E ele me xingava. Falava coisas horríveis comigo. E eu me aproximei para perguntar o porquê que ele estava me xingando. E ele falou assim: porque eu te odeio. Eu odeio você. Eu sentia o ódio quando ele falava. Eu falava assim: mas por que você me odeia? Ele olhou para mim: eu te odeio. Eu te odeio. Eu falei: mas por que você me odeia? E enquanto isso que eu fui falando, ele ia se transformando. E de repente eu via que não era uma pessoa, era o próprio Satanás. E ele falava assim: olha, eu te odeio, porque você é persistente, porque você nunca desiste. Eu te odeio. Quando eu vejo você com esse microfone na mão, eu odeio. Eu odeio
porque você só fala para as pessoas palavras de bênção, você só fala para as pessoas coisas que elas se levantam, e eu te odeio mais ainda, porque tudo que você fala acontece. Naquele momento, até hoje, eu me arrepio dessa visão. Naquele momento, eu lembro que calma, eu falei para ele assim: sabe por que tudo que eu falo acontece? Porque tudo que eu falo em nome de Jesus. Então ali acabou, morreu. Ele não teve mais palavras, né? Porque antes ele falava: eu vou te calar, eu ainda vou te calar. Sabe por quê? Porque ali naquele momento, talvez naquele momento mesmo eu não entendia. Depois o Senhor foi me mostrando. Quando eu disse que tudo que eu falava acontecia, porque eu falava em nome do Senhor Jesus, eu dei a glória para o Senhor. A oração nos leva a essa humildade, a essa conexão, a esse entender. Quem faz não sou eu. Então o ofendido não sou eu. Quantas pessoas desistem da obra, quantas pessoas tiram a própria vida dentro da obra, conhecendo a palavra, porque elas se acharam que foram rejeitados, foram humilhados, foram desprezados, que teve ingratidão. Parou? Não é você que faz a obra? Tudo que você fez, você só foi instrumento? A obra é dele. Quem fez foi ele. Então, se alguém foi ingrato, se alguém desprezou, se alguém humilhou, não foi a você, mas ao próprio Senhor Jesus. Então, ore para essa pessoa e peça misericórdia, porque senão ela vai ter que pagar o preço, porque ela rejeitou, ela humilhou, ela foi ingrata ao Senhor. Porque a obra não sou eu que faço, mas sim o meu Senhor. Aquele que está em nós, aquele que nos chamou, aquele que sustenta a palavra que sai da nossa boca. Então, os próximos versículos eu deixo para a próxima pregação, tá? Tá aqui cheio, tudo separado, mas eu deixo para a próxima pregação. Então, seja homem e mulher de oração, jovem, criança, porque criança também é cheia do Espírito Santo. Tem um pessoal, um casal lá trabalhando, e eles estão ajudando com as crianças, com os jovens, e eles perguntaram para mim: como que a senhora quer que seja feito o trabalho das crianças? Eu quero que as crianças sejam cheias do Espírito Santo. Os jovens, eu quero ser cheios do Espírito Santo. Mas não é só na aparência, na emoção, não, porque a emoção passa, mas a obra verdadeira do Espírito Santo, ela permanece. E essa obra, ela traz transformação, ela traz mudança. Nessa obra, há arrependimento e renúncia. Jacó fugiu da presença dos pais, da presença do irmão, tremendo de medo, com o coração amedrontado, com um nome que já dizia tudo o que ele era. E quando ele volta, como ele tem esse encontro com Deus, há um arrependimento, uma transformação, que aí ele já volta como príncipe, não mais como enganador. Então é isso que Deus faz na nossa vida. Quando você se coloca verdadeiramente na presença de Deus, quando você tem esse tempo de intimidade, de busca a Deus, que você ora, a oração te leva, a essa conexão tão grande com Deus, que você começa a entender, compreender o trabalhar de Deus, e aí há um arrependimento, uma transformação. E todos os Jacós são transformados em príncipes, todos serão, Israel. Amém? Vamos orar para essa palavra ficar guardada no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Se você